com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orarmos e agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amoroso, Pai santo, Deus querido, Deus amado. Neste momento nós viemos aqui te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá mais um dia, Pai, para que nós possamos estar na Tua presença, Pai querido, Pai amado, para que nós possamos conhecer Tua palavra, Pai, para que nós possamos, Pai, andar nas veredas, Pai, do Teu caminho, Pai querido, Pai amado, para que nós não possamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o caminho é reto, o caminho é só o Senhor, Pai, porque ainda o Senhor é a ponte, Pai, o Senhor será sempre a ponte para que nós possamos levar para a cidade celestial, Pai querido, Pai amado. E esta noite, Pai, quero te agradecer, Pai, por este ar que nós respiramos, Pai, por este fôlego de vida que ainda só nos sustenta, Pai, para que nós possamos ainda, Pai, aprender Tua palavra, escutar Tua palavra, e tudo que venha hoje, Pai, é para que nós absorver entre nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, Pai, para que nós possamos alimentar a Tua palavra em nosso coração, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado, entra nos corações, entra nas mentes, envia palavras, Pai querido, Pai amado, para que possamos meditar no nosso coração, a tábua do Teu coração aberta para que o Senhor possa entrar e fazer morada, Pai querido, Pai amado. Assim já oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que maravilha, né, meus irmãos? Diaconisa Lúcia Vidal, Pai. Amados irmãos, nós vamos ver o avivamento no ministério de Pedro, o avivamento no ministério de Pedro, apóstolo Pedro, lição 6, os irmãos têm a revista, os irmãos podem ir acompanhando ali no slide, que já está resumido, né? Depois os irmãos fazem a revisão em casa, mas fica à vontade. Glória a Deus. Está me ouvindo, irmã Lúcia? Estou, pastor. Tá bom, qualquer coisa aí é só reclamar. Tá bom. Tá. Glória a Deus. Vamos ler o textuário. Amém? 1, 2, 3. Pedro, porém, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. A verdade prática nós vamos ler só no final. Objetivos da lição, Tarcisiano. Amém. Objetivos da lição: destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Amém. Então, destacar as características do apóstolo Pedro, né? Antes da experiência, né? Ou seja, antes dele ser batizado com o Espírito Santo, como era que ele era, tá certo? O comportamento dele. E o tópico 2, o objetivo 2 é compreender o impacto. O que foi que aconteceu com Pedro quando ele foi batizado no Espírito Santo, tá? E o outro ponto que vai nortear essa aula também é ressaltar a importância do avivamento. Então nós não temos dúvida que a igreja precisa viver esse avivamento, né? A igreja precisa viver esse avivamento para sobreviver na fé e também anunciar, fazer a obra do Senhor, certo? Esses pontos nós vamos detalhar na frente. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte, tá? Bom, está aqui no livro de Atos 2, 14 a 24, tá? No versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes:
Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Os homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos a crucificastes e a matastes pelas mãos de injustos. Agora todos juntos. Ao A qual Deus ressuscitou, solto as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Bom, vamos lá. A introdução. Tarcisiano. Caro professor, Não, tem que ser lá. Nessa lição, veremos O protagonismo o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo em 2 momentos de sua vida. Amém. Então, Pedro foi o quê? Um protagonista, né? O que é isso? Ele foi uma pessoa que se destacou entre os discípulos, né? E também no dia de Pentecostes ele se destacou pregando, né? Então ele se tornou um protagonista, uma pessoa bem, né, vista, né, de destaque, né? Assim, pela sua manifestação. Nós vamos ver aqui que ele, como protagonista, ele também errou, teve falhas, né? E às vezes as pessoas têm medo de se apresentar, têm medo de falar, de pregar, porque é a questão da timidez, é a insegurança, mas é isso que Jesus quer de nós, é que nós nos apresentemos pregando, testemunhando, anunciando a palavra do Senhor, e a gente aprende com os erros também, né? Eu vi alguém dizer que só ia pregar, só ia subir num púlpito quando soubesse tudo. Eu digo, não vai subir nunca, né? Tá certo? Porque Jesus chamou quem? Exatamente pescadores, homens simples. Não foi atrás dos doutores da lei, da cúpula da religião dominante judaica, não. Por quê? Porque Jesus já sabia, conhecia o coração deles e a dificuldade que eles iam enfrentar, né? E infelizmente o conhecimento que era para ser algo muito produtivo na obra de Deus, às vezes faz prejudicar, porque a pessoa se apresenta com muito conhecimento e distorce as coisas e os leigos caem facilmente na conversa deles, né? Então tem essa situação. Então Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida, nós vamos ver o antes do batismo e o depois do batismo. Nós também temos momentos, né? Antes de experiências com Deus e depois das experiências com Deus, as coisas mudam na nossa vida, né? A gente ganha um impacto muito grande, tá certo?
Então vamos lá. A gente vai ficar lendo ali porque já está resumido para nós ganharmos tempo, tá certo? Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentavam-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Pronto. Então, antes, né, dele ter um amadurecimento, né, ele já tinha o Espírito Santo, Jesus deu, né, soprou, eles receberam. Mas é assim, a obra do Espírito Santo, ela não é assim, imediata, porque vai depender do ser humano também, né? Então Pedro foi sendo trabalhado. Mas uma coisa foi muito importante, no batismo com o Espírito Santo, houve uma evolução muito grande na vida dele, uma entrega, né? Claro que isso vinha somando com os ensinos de Jesus, ele ter o Espírito Santo, a ressurreição do Senhor Jesus também confirmou toda a obra do Senhor Jesus, então eles não tinham mais dúvida, né, quanto a Cristo, ao Senhor, que ali era o Salvador, mas agora eles estavam, quando eles foram batizados, eles estavam num templo, numa casa mais de porta fechada, temendo ainda as ameaças, que era grande, de matar os discípulos, né? Mas quando eles são cheios do Espírito Santo, são batizados, eles são revestidos, o que é que acontece? As portas se abrem e eles anunciam, né, com muita autoridade. Então, só para a gente entender, foi colocado aqui, espiritualmente débil, né? O débil é o quê? É em que há um pouco de incapacidade, falta de ânimo, de disposição, né? Desanimado, frouxo, né? Tá? A gente sabe que quando Pedro negou Jesus, não foi com medo dos romanos, não. Ele negou Jesus porque ele esperava que Jesus guerreasse mesmo, que Jesus, ali fosse a hora de Jesus se declarar rei e dominar o império romano da época, né? E quando Jesus se entrega, então tanto é que ele ainda puxou a espada para ver se Jesus agia, mas não, aí, então as perspectivas de Pedro ali foram frustradas, tá? Porque até então ele estava visualizando o reino de Deus só na terra, né? E foi uma decepção para ele, mas depois ele entendeu qual era a obra que Jesus veio fazer e a obra que eles tinham que fazer, e tanto é que ele deu a vida pelo Evangelho, né? Então isso é importante a gente entender um pouco desse contexto, né? E aqui no ponto 2 diz, não há força física, vigor ou saúde, fraco, franzino, né? É a pessoa débil, né? Onde há essa característica. Bom, leia, Tarcisiano, por favor. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair desta experiência na vida do apóstolo Pedro. Muito bem, então aqui a primeira, antes do batismo no Espírito Santo, né? Quem era ele? Um homem impulsivo, né? Um homem que não se deixava ser dobrado, era duro, era resistente, era até agressivo, né? E não soube compreender aquele momento do Senhor Jesus, porque ele achava que o reino ali tinha que ser na espada mesmo, matando, né? Agora, segundo, ou seja, a primeira situação que ele viveu foi essa, de embaraço, de confusão. Já o segundo momento, que foi depois do dia de Pentecostes, depois do revestimento com poder, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Primeiro ele teve uma grande operação de Deus na vida dele que transformou ele ali. Ele já se dispôs agora a lutar, a batalhar pelo reino, agora com as armas espirituais. E a unção de Deus veio sobre ele, né? O revestimento. Então eles foram cheios, foram tomados pelo Espírito Santo, né? Então foram cheios do poder do alto. E aí nós temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro, né?
qual é a principal experiência que nós podemos tirar aí para as nossas vidas hoje? Quem quer falar? Olhando para a experiência do apóstolo Pedro e olhando para nós hoje, as limitações que nós sofremos, as dificuldades que nós enfrentamos, olhando para a situação de Pedro aqui, qual é a lição que nós tiramos para nós? Eu vejo assim que às vezes a pessoa pensa assim, não, eu preciso estar capacitado, né? Preciso me preparar para depois eu fazer a obra de Deus, né? E você vê que da vida espiritual de Pedro, de tudo que ele passou, né? Ele tinha tudo para ser uma pessoa que não estava capacitada. A palavra fala até sobre débil, né? E o Deus foi transformando a vida dele. Isso é interessante que eu notei. E também, eu queria até também perguntar ao pastor se também essa questão do fato dele ter negado, né, negou 3 vezes, se essa experiência também que ele teve contribuiu, né, ainda mais para ele viver um momento intenso com Deus, né, porque esse segundo momento, depois do dia do Pentecostes, a gente sabe que o Espírito Santo, né, sobreveio à vida dele, e se isso, pastor, somou essa questão dele viver essa experiência de ter negado o Senhor, se isso somou nessa experiência agora de revestimento que ele teve, de pregar, de não ter mais esses empecilhos que ele tinha na vida dele, né? Eu fiquei pensando nesse ponto. Então vamos lá. Vamos lá. Quando ele negou Jesus 3 vezes, o que foi que aconteceu com ele depois? Depois dele negar, fala aí no microfone. Se arrependeu. Se arrependeu. Assim, no arrependimento, o que é que mais a gente vê no arrependimento que está lá escrito? Ele chorou. Ele chorou, foi amargamente. Então, diz que Jesus olhou para ele e ele se sentiu profundamente ali, né? Então, ele mesmo sem entender por que tinha que ser daquela forma, mas ele amava Jesus, ele queria servir o Senhor Jesus e ele chora amargamente. E Jesus que conhece os corações, ele vê. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, aí surgem situações contrárias, que entristece, que decepciona, que causa embaraço, e a pessoa não quer mais nada, né? Aí o que é que acontece? Mas ele quer Jesus, ele quer fazer a obra de Deus, ele está decepcionado com as circunstâncias, né? Pedro aqui não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo, Jesus ser humilhado daquele jeito. E às vezes nós somos humilhados, né? Isso é interessante, nós passamos por humilhações, né? E Jesus passou por mais humilhação do que nós. Jesus foi cuspido, Jesus foi bater na face dele, sangraram ele, arrastaram ele pelas ruas, foi uma coisa horrível. Mas ele, Jesus, sabia que tinha que passar por aquilo, tá? E ele sabia claramente da missão dele. Agora, quem estava seguindo ele não entendia aquilo dali, né? Aí, isso são lições para nós que no sofrimento, na dor, nas decepções, nas angústias, nas aflições, Deus não quer isso. Mas as situações às vezes nos impõem essa situação. Impor é o quê? A gente está ali, faz parte daquele ciclo e vive aquilo dali. Eu passei por muitas dores na alma, de decepções, de afrontas, ameaça de morte, coisas terríveis eu vivi, né, dentro da igreja, né? E eu me lembro que eu por alguns momentos eu pensava em desistir, né? Mas o Espírito Santo falou coisas muito profundas comigo, né? E Deus me deu graça e eu consegui passar por essas coisas. E é interessante que quando a obra é do Espírito Santo, a gente sai de tudo isso ainda mais fortalecido. Porque, como eu disse, Deus não quer isso, mas às vezes isso acontece e acaba se tornando um bem na nossa vida. A gente acaba sendo mais resistente, né? Resistente ao mal, a suportar as coisas ruins, né? Quem vive só de glória, de bênção, meu irmão, quando ele perde alguma coisa, o mundo desaba sobre ele, entendeu? Então, assim, a conclusão é que em tudo nós aprendemos. Em
todas as situações, por mais difíceis, nós aprendemos. Pode falar, Diácono Júnior. O que eu tiro mais lições da vida de Pedro, nesse quesito aí de negar a Jesus, é que muitas das vezes nós pensamos, né, que Pedro foi um dos que traiu, aliás, negou Jesus 3 vezes. E quer dizer, voltando para nós, hoje, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, e de uma hora para outra, nós negamos a Cristo. Nós viramos as costas para Cristo. Então eu quero dizer, amados irmãos, por mais que nós erramos, por mais que nós decepcionamos a Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: não teve gente que andou com Jesus, não teve discípulo que andou com Jesus, que negou a Ele 3 vezes, mas Jesus nunca deixou de olhar para Pedro, porque realmente Ele sabia o que ia acontecer com Pedro. Então quer dizer para nós, nunca saia os caminhos do Senhor, nunca vira as costas, por mais que seja duro, porque Pedro, as pessoas olhavam para Pedro e diziam: você é um deles, você estava com ele, e simplesmente negamos. E hoje, você era vamos dizer assim, você é daquela igreja, você não é mais daquela igreja, você está no mundo. E muitas das vezes as pessoas dizem assim: não fui da igreja não. Mas quando nós realmente, quando Cristo nos aceitou, deixa uma marca no nosso coração, na nossa face, onde nós chegamos, as pessoas percebem realmente que você foi entregue ao Senhor Jesus. E tem pessoas que negam porque muitas das vezes dá a vontade mais do mundo do que os caminhos do Senhor. Mas se lembra que naquele grande dia, todos nós ficamos em frente com Ele, e nós vamos prestar conta com tudo aquilo que nós fazemos. A oportunidade é esta, de nós estamos aqui na presença do Senhor, aprendendo, conhecendo as palavras, e é que essas palavras vão fazer muita diferença na vida da gente, no continuando da gente, no caminhar do Cristo, porque Pedro, o exemplo maior, foi negou a Cristo, mas o que foi que Pedro fez para fazer uma revolução sobre a vida de Pedro? Foi isso aí, foi dar a volta por cima e mostrar realmente o que Cristo queria fazer comigo e com você esta noite. Este exemplo maior é Pedro. Então, isso serve de grande ensinamento para que nós possamos não nos abater, porque muitas das vezes, amados irmãos, aí nós questionamos que muitas das vezes quem está aqui dentro, muitas das vezes se torna pior do que aqueles que estão lá fora, porque aqui dentro uns querem matar uns aos outros, não no sentido de matar fisicamente, mas espiritualmente. Então nós temos um momento de nós apoiar, abraçar. Amigo, quer dar o braço? Vamos. Como Cristo olhou para Pedro, levantou o rosto, e Pedro olhou olho a olho com Cristo, profundamente se arrependeu, e hoje está aí, um exemplo maior dos discípulos de Cristo Jesus. Tem mais alguém que quer falar da lição que tirou aí? Vamos avante. Muito bem. Pedro antes do Pentecostes, vamos ver aqui. Espera aí. As 2 atitudes de Pedro, vamos lá. Poderia estar sendo. Certo dia, Jesus perguntou a seus discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Amém. Então aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus perguntou, né? Porque o nome de Jesus já estava sendo comentado, né? Já estava, como diz, na boca das pessoas, né? Aquele homem, aquele Jesus, né? E um detalhe que na época tinha outros Jesus, tá? Mas aquele dali era diferente. E então Jesus pergunta, né? Sobre o que as pessoas diziam dele. Nós conhecemos muito bem essa palavra, né? E aí
tinha várias opiniões. Isso é o ponto que estava entre eles. Mas aí o Senhor Jesus, pode ler, Tarcisiana. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Então, aqui nós temos, como está aqui no tópico, ó, as duas atitudes de Pedro. Essa primeira atitude de Pedro aqui, ele acertou e ele falou exatamente o que era para ser dito, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele já estava convencido que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado de Deus, tá? Quando ele disse tu és o Cristo, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que Cristo e Messias tem o mesmo significado, um é no grego, outro é no hebraico, e é o governo de Deus esperado. Então Jesus estava ali, era o governo de Deus, mas naquele momento, para governar espiritualmente, Jesus não veio instalar o reino terreno político naquele momento, né? Então isso daí foi que gerou a confusão. Mas Pedro respondeu exatamente o que tinha que ser dito, tá? Que aqui é a declaração de fé, a primeira declaração de fé de todo cristão. É reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, né? Então, beleza, aqui inicia assim, aqui era o que Jesus queria ouvir e que ele quer ouvir. Agora, vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 16, 17. Pronto, aqui, irmãos, tem um texto bem conhecido nosso, e nós ainda nos deparamos com algumas falas, alguns entendimentos de salvação que precisa ser entendido aqui, ó. Vou falar aqui, pessoas às vezes que fica triste, entristecido porque o filho, a filha, uma pessoa que ele quer, vou dizer assim para resumir, que aceita Jesus não aceita, a pessoa fica entristecida, às vezes fica até nervoso, né? Distrata, dirige palavras até que fere a pessoa lá. Mas percebam que o Senhor Jesus, sendo ele o Cristo, o Messias, ele não disse eu sou o Cristo, eu sou o Messias ali, não. E vocês, qual a opinião que vocês têm de mim? Quem eu sou para vocês? Então quando Pedro responde, né, o Senhor Jesus disse bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz és tu. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador é feliz. Ele agora vai desfrutar da verdadeira felicidade em Deus, em Cristo, né? Em Deus, em Cristo. Então, mas aí quando Jesus disse bem-aventurado, com certeza Pedro já se achou, né? Já entrou, com certeza. Quando a gente acerta, né? Quando a gente vai bem, a gente, se não vigiar, a gente já fica vaidoso, né? Mas aí imediatamente o Senhor Jesus, conhecendo o coração de Pedro, disse assim, não foi a carne e sangue. Quando ele diz aqui que não foi carne e sangue, né, que revelou a ele, carne e sangue estava falando, não foi tua humanidade, não foi tua capacidade humana, né? Então uma pessoa, irmãos, sem o Espírito Santo, ela pode até se convencer de tanto ouvir, de tanto ver da história, que Jesus é o Filho de Deus. Mas para ele aceitar mesmo, para servir, a carne e o sangue não é suficiente. A carne e o sangue o entendimento humano, intelectual, a própria pessoa, não é suficiente. E aqueles que resistem a essa revelação, é porque eles precisam da revelação de Deus. Não adianta a gente ficar bravo, nervoso com as pessoas, não, né? Ontem nós tivemos uma alegria muito grande com o cooperador Aldemair, que renovou aqui a aliança dele com Deus. Já fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Tentei, mas eu disse, não, eu vou deixar ele nas mãos de Deus. E quando chegou o tempo, ele mesmo veio pelo Espírito, né? E renovou a aliança. Por quê, irmãos? Porque a obra da salvação é do Espírito Santo para revelar, para convencer. A nossa missão é pregar, ensinar, é passar aquilo que Deus fala conosco. É exatamente o que Jesus fazia, pregava, ensinava, tal, mas ele diz aqui, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou, não foi carne e sangue, não. Aqui também tem sim, aí o ponto crítico que eu digo é isso, a gente muitas das vezes
ficar assim aborrecido com as pessoas porque não querem aceitar Jesus. Tem um episódio que aconteceu que eu não esqueço. Uma pessoa estava enferma, né, e piorou, e chamaram um presbítero para ir orar de madrugada. E o presbítero foi, já tinha ido outras vezes, já tinha pregado, já tinha falado, e a pessoa não era crente. Aí o presbítero foi, meio aborrecido, né, porque dormindo, tal, acordado. Eu digo que foi aborrecido porque o que ele fez provou isso, né? E aí, quando ele orou, fez aquela oração, deu uma palavra e tal, tal. Aí no final perguntou para a pessoa, você quer aceitar Jesus? A pessoa disse, não quero não. Pois não me chama mais aqui não. Ficou com raiva, pois não me chama mais aqui não. Então, quer dizer, você não quer nada com Deus, e começou, né? E a gente encontra crente que encontra pessoas na rua, uma pessoa que já veio na igreja, que foi e voltou. Mas, irmão, você não quer nada com Deus, fica às vezes maltratando a pessoa. Meu irmão, não adianta, a obra é do Espírito Santo. Nossa missão é pregar, é ensinar, é até, às vezes, numa conversa amistosa. Amistosa é sem demonstrar agressão. Meu irmão, Jesus está voltando, dá uma palavra assim mais de choque, mas sempre mostrando que não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser pessoas que vão convencer aquela pessoa. Tem outra experiência também. Eu estou falando isso, irmão, porque talvez alguém não entenda que aqui na nossa igreja, quando eu digo nossa, sempre lembrando que o Senhor nos deu para nós cuidar, né? Não é minha não. Eu consegui que a maior parte dos irmãos entendesse que as pessoas que entram para ouvir a palavra de Deus, para participar do culto, elas não têm que ser fustigadas a ser crente, né? Porque eu vi no passado, pessoas entravam e ficavam mirando, quem vinha aqui ficava apontando as palavras, as coisas, mais para aquela pessoa que estava ali, a pessoa ficava até meio deslocada, e quando era na hora, tinha um apelo às vezes alongado demais, e outra ainda ficava pegando no braço da pessoa, e pessoas no púlpito ficavam dando palavra de ameaça, olha, você pode sair daqui, um carro te atropelar, e você não vai para o céu. Pelo amor de Deus, isso não é formas de ganhar ninguém para Jesus, não. As pessoas vêm para Jesus quando elas entendem a palavra pregada, que o Espírito Santo vai dando entendimento, e quando o Espírito Santo convence, né, e elas vêm, e o próprio Deus ainda diz assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu estou falando isso porque a gente se depara ainda com coisas desagradáveis, né, que já aconteceu, inclusive aqui na porta da nossa igreja. Um irmão veio e comentou de um irmão que estava conosco um tempo, que começou a destratar uma pessoa na porta da igreja, porque ela não quis aceitar Jesus, porque isso daqui não funciona, irmão, não é por esse caminho, tá? A obra é do Espírito, eu quero que isso fique bem claro para nós, tanto para aceitar Jesus, como também para fazer a obra de Deus. Não adianta a gente ficar envergonhando as pessoas. Eu me sentia constrangido com a situação que acontecia na nossa igreja aqui no Ceará, que o pastor dizia assim, quem ama a obra de Deus? Aí os irmãos levantavam a mão, mentiroso, você não veio evangelizar, você não foi fazer isso. Quer dizer, isso não são modos de levar alguém a fazer a obra de Deus, entendeu? Então, aqui Jesus está dizendo, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Meu Pai, o Espírito Santo é quem vai fazer. Agora nós temos que pregar, ensinar, convidar. Tá? O apelo é para ser feito na forma de convite e não numa pressão, sabe? E aí até eu me lembro de um caso que eu gosto de falar, que tinha um grande evento lá em São Paulo, numa igreja, e aí convidaram um pregador muito abençoado, uma pessoa muito eloquente, muito usado mesmo, por Deus, uma benção. E houve um problema e aquele pregador não veio. Quando foi durante o culto, anunciaram que o pregador não vinha. E aí algumas pessoas ali ficaram sabendo. E uma irmã, ela tinha jejuado a semana toda para trazer o esposo dela para a igreja, porque ela cria que Jesus ia usar aquele pregador abençoado para salvar o esposo dela, para o esposo dela aceitar Jesus. Quando ela soube, aí pronto, ela testemunhou depois, né, ela testemunhou da tristeza no coração dela, né? Aí quando anunciaram o pregador, ela disse, ainda anuncia uma pessoa dessa que não sabe falar direito. E criticou. E eu sei que a pessoa, quando foi pregar, para piorar, ele foi ler a genealogia de Jesus. Ele disse, olha, tá vendo? Ele não sabe falar nem as coisas simples, vai agora falar da genealogia de Jesus, né? Que é toda a descendência de Jesus e tal. De onde Jesus veio, a linhagem, tudo, toda aquela história muito complicada de explicar, né? Numa pregação aqui dali, né? E aí ela ficou toda embaraçada. Quando foi no final, o
o irmão que pregou fez o apelo. Fez o apelo. E o marido dela foi lá na frente aceitar Jesus. Aí, ela quando viu aquilo, ficou assim meio sem entender, e ele foi lá e oraram por ele e tal, e terminou, Pai do Senhor, aquela alegria, a igreja festejando com outros também que aceitaram, né? Aí quando ela ia para casa com ele, foi bater no ombro dele assim, você sabe o que foi que você fez na igreja? Eu disse, sei, o que foi? Aceitei Jesus. Tem certeza mesmo? Você entendeu? Entendi. Como é que você aceitou Jesus? Ela não entendeu. Ela disse, porque até hoje que eu vou na igreja, agora que eu conheci uma pessoa que conhece a família de Jesus, aquele dali sabe quem é Jesus, né? Então, que até então eu não tinha visto ninguém falar da família de Jesus, dos descendentes, de onde ele veio. Então, veja a forma como é que Deus trabalha, né? Ninguém nunca sabe. Às vezes uma frase, uma palavra, irmão, vai falar com a pessoa, vai salvar a pessoa. A palavra que entrou no meu coração e me envisgou para o evangelho foi quando foram orar pela minha esposa que estava quase morrendo, 3 meses de casado, e aquelas irmãs entraram que eu não gostava de crente, mas ali eu estava sem dinheiro, sem nada na vida, ela já morrendo, 3 meses de casado, né? E aquelas irmãs entraram ali, e elas leram uma palavra ali que entrou no meu coração e pronto, me arrastou para a igreja. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu era muito devoto de santo, de Padre Cícero, um monte de coisa. E eu sei que através daquela palavra eu comecei para a igreja para entender. Aí nessa de entender o que é que os crentes falavam, aí Jesus trabalhou o Espírito Santo. Então, irmãos, a obra da salvação, ela é do Espírito. O ministério é do Espírito Santo. E nossa missão é isso, é pregar, ensinar, é orar, enfim, fazer aquilo que cabe a nós. Mas nunca pensar que vai ser pela nossa eloquência, que vai ser pelos nossos talentos, né? Através dos nossos talentos o Espírito Santo vai falar e vai salvar e vai abençoar, mas ninguém se glorie. Muito bem, então, a primeira atitude de Pedro aqui, 10, amém? 10. Agora vamos para a segunda. Certamente, Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, elogiado, né, com a resposta de Jesus a seu respeito, diante dos outros discípulos. Não foi a capacidade de Pedro, mas a revelação de Deus, ninguém se glorie. Pronto, então, ninguém se glorie por nada, porque a obra é do Espírito Santo, tá? Nem o que prega, nem o que louva, nem o que ora, nem o que ganha para Jesus, nem o que aceitou Jesus, se acha melhor do que o que não aceitou. Não, a obra é do Espírito. Por que isso? Para afastar de nós qualquer lisonja, qualquer aquele sentimento de bajulação, de vaidade, né? Tá certo? Que Deus não quer isso não, porque isso acaba prejudicando a pessoa. Aqui em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. Olha que coisa maravilhosa, isso não vem de vós. A fé que nós temos, irmão, a vida que nós temos para servir a Deus, tudo foi obra de Deus. Aí às vezes a pessoa olha para o outro e distrata o outro, até humilha o outro, que você não quer nada, que você é rebelde, que você... Né? Outra coisa que nós pregadores temos que vigiar, tem pregador que ele não se inclui em nada. Os ouvintes que está tudo errado, ele parece que ele não erra, ele não, né? E Paulo às vezes, os apóstolos às vezes se colocava, né, em certas situações, claro, como também pessoas que precisavam de oração, que precisavam de ajuda, né? Muito bem, então não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. O que é um dom? O que é um dom? Presente. Tá? O dom também é capacitação, mas antes de tudo ele é um presente de Deus, tá bom? Então isso é importante, é um dom de Deus. Aí ele diz, não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie, tá? Então isso é muito bom, irmãos. E o que é que isso tem a ver com avivamento? Porque o avivamento não é para reproduzir alguém, não é para produzir alguém, não é para que alguém se torne estrela, astro, né? Pedro se tornou um destaque pela
as manifestações dele, a atitude dele. É claro que qualquer irmão, irmã na igreja que prega, que louva, que tem uma ação maior, ele é mais visto, ele está ali, ó, né? É natural, mas o que não pode nós nunca, ó, tá vendo? Eu vou me incluir, tá? Nós nunca acharmos que somos, né? Maior, melhor, mais, não, nunca. Deus vai trabalhar através de cada um, e a Bíblia diz, conforme a medida da fé de Cristo, que Deus deu a cada um de nós. Então todos devem ser valorizados, tá certo? Afastar de nós qualquer sentimento de grandeza disso daí, tá bom? Então vamos lá. Tarcisiano. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pronto. Olha aqui, isso é no mesmo texto de Mateus 16, né? Jesus termina um assunto, tem ali o assunto de Pedro reconhecendo Jesus, e logo em seguida Jesus começa a falar do que lhe ia acontecer em Jerusalém. O mesmo Pedro que acertou, foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu, Rondinelli, depois? O mesmo Pedro que disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, logo em seguida, quando Jesus disse que vai ser preso, o que foi que Pedro disse? Foi isso? Pois é. Aí é onde está. Eu tenho certeza que Jesus não fez isso propositalmente, né, para quebrar Pedro. Certo que o Senhor Jesus não precisa disso. Mas ele simplesmente fez a narrativa e ele, claro, também que sabia que Pedro ia ter essa atitude. Como a nossa atitude normalmente, irmãos, é de não pensar e nem aceitar alguma coisa que vai ser contra nós. E se for proposta de Deus, como era o caso do Senhor Jesus, né? E a questão de Jesus estar ali do lado deles, fazendo toda coisa boa, alimentar, e eles iam perder aquele homem maravilhoso, né? Aí, se desesperou. Aí, nessas entrelinhas, tem uma coisa que nós cristãos, pregadores, ensinadores, devemos ser muito realistas. Porque tem pessoas que dizem, olha, aceite Jesus e tudo vai ser resolvido na sua vida. Não, muita coisa vai ser resolvida, mas vai aparecer outras coisas ruins também. Então, assim, lógico que a gente não vai estar discipulando um novo convertido e falando as pessoas, e corre com medo, né? Mas, enfim, a gente não pode também alimentar muita pessoa de que vai ser só flores, né? Vai ter os espinhos também. E tem um hino que diz, pregador, prega as flores, mas prega os espinhos também. As pessoas têm que entender que a vida é dura e que vai ter coisas que também é plano e propósito de Deus. Então, quando Jesus, eu acho interessante, assim, interessante do ponto analítico, né? É muito desagradável isso aqui. Mas quando Jesus faz a narrativa de ser preso, maltratarem, né? Ser crucificado, morto, quando ele fala de morto, aí em seguida ele diz, mas vou ressuscitar. Não, ressuscitar não existe mais não. Então parece que quando uma coisa negativa nos acontece, o mundo acabou, não faz mais sentido ser crente, né? Eu estava agora quinta-feira lá na casa do irmão José, ele confessou um negócio lá, eu fiquei impressionado, né? Assim, o entendimento que Deus dá às pessoas às vezes sobre situações, né? E ele falando e eu disse, não, meu irmão, mas é assim mesmo, a gente tem que estar preparado para o pior acontecer ou não acontecer, porque está no controle de Deus. Porque às vezes a pessoa se alimenta só de coisa boa, e é bom isso, né? Mas ele também tem que saber que tudo que aconteceu com Jó, quando você lê o texto todo em lá, tem uma parte que ele temia que aquilo acontecesse com ele. Ele era um homem fiel a Deus, crente em Deus, mas ele temia e aconteceu. Eu vi um pregador dizer, por isso que aconteceu. Não, não é por isso que aconteceu, né? Tá certo? Então, não é assim que as coisas funcionam. Mas vamos só concluir. Peraí, fala aqui, Tarcisiano. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. Olha a gravidade. Aqui é onde a gente derruba essa história da confissão positiva, certo?
que pregam uma grande mentira, que as pessoas não podem dizer que estão enfermas. Você não pode dizer que está enfermo. Você pode estar morrendo, mas não pode dizer que está enfermo. Até eu falei para um desses pregadores. Eu digo, quando a pessoa morre, que está lá no laudo, lá, no óbito lá, que ele morreu de tal doença, é para arriscar ali a doença? Ele não estava doente, ele morreu, não estava doente. Então, isso é mentira. Se eu estou doente, eu estou enfermo, sim, preciso de uma cura. Se eu fui curado, aquela doença não existe mais. Não, você tem que dizer que não existe. Não, mas se ela está em mim... Então, olha a gravidade aqui. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. Ele estava dizendo que o que Jesus disse estava errado. E tem muito pregador, irmãos, em nome de avivamento. Aí é onde eu digo para os irmãos que o avivamento ele não pode ser só esse movimento de vitória, de glória, de bênção, 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 bênção. E o povo fica embriagado com isso, e quando acontece uma pequena coisa que desagrada, a pessoa morre espiritualmente. O avivamento parece que evapora, tá? Então, eu gosto de me deter aqui para que a gente sirva a Deus com os pés no chão, né? E como diz um pregador que eu me lembro, e o coração no céu em Deus, certo? Tá bom? Mas a gente tem que viver a realidade. Nunca te acontecerá, Senhor. Aí um pregador chega e diz, não, isso nunca vai acontecer com você. E se Deus quiser que aconteça? E aí, quem é que vai decidir? Pode falar aí, Manuel. Certo, então vamos lá. Pode ler, Tarcisiano. Foi que Jesus falou para ele, ó. De pronto Jesus o respondeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Pronto, então assim, irmãos, nós fomos chamados para abençoar e para pregar a vitória, viu? Não estou dizendo que pode deixar Deus lhe usar. Agora, a gente sempre deve contextualizar, deve dizer às pessoas que existem duas realidades, pela soberania de Deus, tá? Tem um chavão que saiu um pouco, mas teve uma época que foi muito falado. Deus não tem prazer no sofrimento de alguém. Venha para cá, onde você está, sua igreja não tem fé, seu pastor não tem fé, por isso que você está enfermo, por isso que isso e aquilo. Mas tiraram um pouco esse chavão, porque viram que estava pegando mal isso aí, né? Porque eles mesmos estavam morrendo e estavam adoecendo, né? Então não é assim que funciona, tá? Então aqui Jesus diz para esse Pedro que tirou nota 10 na primeira atitude, agora Jesus diz, olha, aí não, meu irmão, aí você está trabalhando para Satanás, porque o diabo queria que Jesus negasse a missão de ir até a cruz, de passar por tudo aquilo. Quem é que quer sofrer? Me diga aí. Ninguém. E Jesus era um homem também, e orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Como homem, né? Ele orou, né? Mas também para nos deixar uma lição. Não, Senhor, não, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então tem coisas que nós vamos ter que passar, amém, irmão? Faz parte das lições também com Deus, tá? Então, para trás de mim, Satanás, né? Então, aqui ele fala uma coisa, o Senhor Jesus diz assim, que só compreende as coisas da terra, dos homens, não compreende as coisas de Deus. O que é isso? Jesus está dizendo assim, ó, eu vou ter que passar por isso, porque é propósito de Deus, é propósito do Pai, é para salvar a humanidade. O Paulo teve uma visão de um varão pedindo ajuda. Onde era que estava o varão? Da visão, onde era que ele estava, quem sabe? O varão estava no cárcere, o principal varão que estava ali, o que é que devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus será salvo. O carcereiro estava lá no cárcere. Claro que outras vidas foram salvas, mas o varão, muitos concordam que estava apontando para aquele homem ali, e aí para Paulo chegar na prisão, teve que apanhar, levar varada, ser amarrado, sangrando, adorar a Deus e orar naquela situação para aquele e Deus manifestar a glória ali para aquele carcereiro aceitar Jesus. E aí Deus vai às vezes permitir nós passar por situações, irmãos, para chegar a uma vida que naturalmente nós não chegaríamos lá. Macedônia. Então, aí quando nós não entendemos, irmão, a gente não pode ter essa atitude de Pedro. Não, Senhor,
Está errado, não vou. Tem pessoas que acham que pelo fato dele estar fazendo a obra de Deus, não pode dar nada errado. Teve um pregador que disse para mim, eu só vou fazer tal missão se o dinheiro já estiver na conta. Eu digo, meu amigo, vai ser difícil fazer missão assim. Sim. Eles usam também muito esse argumento de que a questão da ousadia, né? Que eu vou transmitir a minha fé se você não tem fé. Né? Eles têm esses argumentos assim que às vezes podem ludibriar quem pouco lê a palavra, né? Quem pouco pois mas essas declarações, elas são declarações manipuladoras. Ela está transmitindo ao mesmo tempo que aquela pessoa tem poder em si, não tem. Quando Pedro e João curaram aquele paralítico, que ele entraram no templo, o povo ficou admirado, que não veio aqui, ele disse, não foi por nossa virtude, por nossa santidade, não. E eles eram homens virtuosos, eram santos separados de Deus, mas eles não eram deuses não, eles não tinham em si o poder não. Foi aquele Jesus que vocês mataram, foi ele que levantou este homem. Então, essa é a consciência que tem que estar em todos aqueles que são usados por Deus, que não é eles, não são eles, tá? E o pior é quando essas pessoas escravizam os outros, né? Ainda, eu conheço pastor que diz o seguinte, você está debaixo da minha autoridade. Autoridade assim, de domínio mesmo, não é autoridade porque o pastor é uma autoridade constituída por Deus, não. É de controlar mesmo. Inclusive tem pastor que diz, se você sair desse ministério, você está amaldiçoado, você não vai mais servir a Deus. Isso não existe, né? Vamos lá, Tarcísio. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, né? 1 Timóteo 6:8. Olha aí, será que Paulo não tinha fé? Dizer uma coisa dessa, se a gente tiver com o que se cobrir, tá certo? Se tiver o que comer e se cobrir é uma capa, não é nem uma casa. Já era para estar contente. O que é que os pregadores da prosperidade, esses avivalistas, que ficam querendo motivar as pessoas com falsas promessas, como é que eles pegam uma palavra dessa aqui? Tá certo? Não é que eu vou pela linha da negatividade, não. Mas é melhor você ir por baixo, amém, irmão? Para depois, aquele que se humilha será exaltado, ok? Então é por aqui. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então eu não posso dizer que com Jesus eu não tenho problema, com Jesus está tudo resolvido, você tem, porque você não tem fé. Que história é essa? E pior, confissão positiva diz que a pessoa está doente porque ela está em pecado. Não tem fé e está em pecado. Teve um que congregou conosco que foi uma luta. Mas ele não aguentou não, ele pegou o beco. Pedro nega Jesus 3 vezes. Vamos lá. Outro episódio revelado foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31 a 35. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26, 33 a 34. Você está vendo a cabeça de Pedro? Que impossível era Pedro. Jesus falando uma coisa, ele dizendo, não, isso aqui não vai acontecer não. Ele ainda diz assim, ó, se todos te negar, eu não nego não. O senhor, é como se ele dissesse, o senhor está errado, o senhor não sabe quem sou eu não. Então, e é interessante que num outro texto diz que todos disseram, nós também não te negamos, e negaram, né? Por quê? Porque Jesus se entrega, então ali é como se dissesse, pronto, se o líder se entregou, a batalha está perdida. E não tem pessoas que desanimam da fé, da igreja, da obra, porque o pastor, aconteceu alguma coisa com o pastor, com o líder, não pode, ele é um homem de Deus, como é que isso acontece? Muitos irmãos abandonaram Paulo, irmão, na época do apóstolo Paulo, porque Paulo foi preso. Muitos deixaram, né?
Por quê? Porque ainda não estava entendendo as coisas de Deus, irmão. Tá? Enquanto que tudo isso tem a ver com avivamento, por quê, irmãos? Porque essa falta de compreensão, ela traz o quê? O esfriamento, o desânimo, o descrédito. Paulo foi apedrejado, ficou como morto. Os inimigos dele foram embora porque pensavam que ele estava morto. Mas daqui a pouco ele se mexe, se levanta e vai se encontrar com os irmãos. E quando chega lá diz: irmãos, tenha ânimo, tenha bom ânimo. E importa-nos entrar no reino de Deus, ainda que por muitas tribulações. Pois é, então isso é avivamento, irmão. Agora, avivamento só em banquete, só em churrasco, só em pizzaria, eu não sou contra não, viu? Olha, entenda, eu não sou contra ir para pizzaria, ir para o shopping, ir para churrasco. Eu gosto de um churrasquinho, tá certo? Tá? Eu gosto de festa. Agora, isso não é avivamento espiritual, irmãos. Pelo amor de Deus. Traz alegria, sim. Mas avivamento espiritual é quando a palavra de Deus está mexendo conosco, quando a oração está mexendo, quando nós temos sede de Deus, quando nós queremos falar de Jesus, quando nós queremos fazer a obra de Deus. Isso é avivamento. E é claro, aí vem, pode pular, pode dar glória a Deus, pode, gritar, pode, mas isso é o resultado do avivamento. Tá bom? Então, olhe bem. Mas Pedro respondendo, ele disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu me lembro, glória a Deus. Lá em São Paulo, eu era responsável pelo departamento de missão e um irmão veio congregar conosco, abençoado ele, uma bênção mesmo. E aí vendo lá a minha luta, que na época a gente ia para dentro das favelas, a irmã Rita, as irmãs, eu vinha do trabalho, 4 condução, descia lá, e elas eram quem ia arrastando carrinho de feira, com caixa de som, com tudo, para dentro das favelas. Eu chegava, o pastor Luiz já estava tudo montado lá. Aí esse irmão vendo nosso sofrimento, aí chegou, disse: olha, Deus me mandou para ajudar o pastor. Ô, irmão, glória a Deus. Vendo a minha luta, porque sempre foi difícil lá em São Paulo, então, frio, garoa, gelo. Aí um dia nós estávamos fazendo um culto numa casa, assim, numa viela lá. E quando eu iniciei a pregação, na hora que eu comecei a falar, o Espírito Santo, ora, falou dentro de mim. Aí eu: irmãos, amém, vamos fazer uma oração? Aí eu cheguei que senti um arrepio, senti que negócio ali, porque tinha muita coisa ruim por ali. Nós começamos a orar assim, uns poucos minutos de oração, aí senti aquela paz. Amém, igreja. Aí pregamos, falamos, tudo. E ele era o porteiro da casa, ficava na porta olhando na viela, porque era gente armada andando, tudo, aquela confusão. Aí, tudo bem. Aí depois do culto, assim que eu olhei para ele, eu vi ele meio desfigurado, né? Eu digo: tá tudo bem, irmão? Não, tá bem, tá bom. Aí, quando foi no próximo culto na igreja, ele me chamou e disse: pastor. Aí foi contar o que aconteceu. Quando o pastor pediu para orar, um camarada estava descendo as escadas com um revólver na mão. Quando o pastor disse: vamos orar, ele parou. Quando começou a oração, ele se ajoelhou, terminou a oração, se levantou e foi embora. Mas eu me tremi todinho naquela noite, pastor. Pronto, foi a última vez que o homem foi fazer obra comigo, né? Então, assim, é complicado, irmão, porque o avivamento, ele é colocado à prova de fogo, irmão. Meu Deus, quanta coisa terrível. Eu e minha esposa nós já passamos, os irmãos, né? Minha sogra bem velhinha, a gente entrando em lugares terríveis mesmo, né? Lugar que nós fomos até parado assim, o carro parado. O moço lá não queria deixar, o chefão mandou passar. Então, assim, muito complicado, mas para mim avivamento é isso. É fazer a obra, é ir, é evangelizar, é orar, é estar envolvido, é ter alegria, tudo com alegria, né? Então é isso. Pode ler. A primeira vez negou diante de uma criada, 26, 69 e 70. A segunda, diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus. Mateus 26, 71, 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando, né? Praguejando e jurando. Mateus 26, 73, 74. Então,
o porquê que essas coisas acontecem, irmão. E isso ainda continua dentro das igrejas, irmão. Continua ainda, pessoas blasfemas dentro da igreja, pessoas destruindo a vida dos outros, né? Confundindo os outros. É terrível. E tudo isso é a falta de quê, irmão? Do Espírito Santo, do avivamento real na vida das pessoas. Porque o avivamento tem que trazer alegria para a igreja, salvação de alma, tem que trazer frutos do Espírito, né? Não é só barulho e movimento, certo? Pode ler, Tassiano. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 75. Isso, então isso é o que faz toda a diferença diante de Deus, irmãos. É a nossa humilhação, tá? É o esvaziamento de si. Humilhação no contexto bíblico é esvaziamento de si, tá? Um coração realmente quebrantado. A primeira lição nossa é Deus dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, me buscar, se converter, aí é que Deus vai se manifestar. Se não for assim, irmãos, fica uma coisa muito humana, hoje tem muito profissionalismo dentro da igreja, né? Causando muitos movimentos que aparentemente é maravilhoso, é muita festa, é muita coisa, é multidões, mas quando você vai ver a vida espiritual dessas pessoas, sobra pouca coisa, irmão, tá? Sobra pouco, né? Porque as pessoas estão ali em torno de outras coisas, muito mais voltado para a parte humana, terrena, certo? Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, 7. Eu acho isso muito maravilhoso, irmãos. Olha aqui, ó, uma lição grande para nós. Porque o diabo às vezes diz para a pessoa que ele negligenciou, que ele disse que não foi, que ele fez voto e não cumpriu, que enfim, a pessoa está muito em falta, vamos dizer assim. E o diabo diz que pronto, Deus não tem mais nada contigo, Deus isso, Deus aquilo, quer isolar a pessoa de Deus. E nós não podemos aceitar isso, porque onde há um coração contrito, quebrantado, irmão, o Senhor se compadece. Está lá escrito: a alma, aquele que pecar, se arrepender e deixar, alcança misericórdia, né? Então, há uma parte excelente nossa para Deus, irmão, é a humilhação, né? Aí os irmãos veem aqui nesse texto de Marcos, ó, que o anjo fala, né, para as mulheres e anunciar aos discípulos, né? E cita o nome de Pedro. Não citou de mais nenhum outro, só o de Pedro. Vai lá e diz aos discípulos, e Pedro. Então, Pedro entra em destaque, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Isso é a coisa mais excelente que pode existir na nossa relação com Deus. É a gente ter essa consciência pura, limpa, de que Deus realmente conhece o nosso coração. Agora as pessoas que dizem: Deus conhece meu coração, igreja, irmão, pastor, Deus tal, e fazendo as coisas diferentes e achando que Deus conhece meu coração. Mas como é que Deus conhece meu coração e eu não me converto, eu não me arrependo, eu vivo obstinadamente, errando, fazendo coisa errada? É outra coisa, completamente diferente, né? Então isso a gente precisa ter esse entendimento. E, irmão, sem dúvida nenhuma, olha aqui, ó, muito dos esfriamentos na vida dos crentes é falta disso daqui, irmão. De se humilhar, de buscar de todo o coração, de deixar ser quebrantado pelo Espírito Santo. Pode prestar atenção, quando nós nos esvaziamos de nós e nos propomos a buscar a Deus, as coisas mudam, não é? A gente fica mais leve, fica voando, né? Fica uma maravilha. Mas quando você está com picuinha, com coisinha, com isso, com aquilo, sabe? Aí começa a ficar azedo, começa a ficar aquela pessoa sem graça, né? Esquisita, né? Tá certo? Os irmãos vê o tamanho do prejuízo que a igreja teve agora nessa política, por exemplo. Muitos crentes que eu via avivado e tal, nem saúda mais a gente.
E eu digo para todo mundo que eu não tenho partido, eu não tenho candidato, eu não tenho nada, mas porque a gente não levantou a bandeira com eles que eles queriam, fica inimigo. Que história é essa, irmão? Que história é essa? O nosso Deus é Jesus Cristo, meu irmão. Não é nenhum homem aqui da terra, não. Nem político. Né? Hã? Muita profecia mentirosa, cara. E o tanto, né? Entendeu? Então, Gente famosa que pois é, pelo amor de Deus, meu irmão. Deus não está misturado com isso, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, certo? Então, assim, mas eu não quero entrar pontualmente em política. Eu quero dizer o seguinte, que nada, meu irmão, desta vida pode interferir na nossa vida espiritual com Deus, não. Nossa vida com Deus, entendeu? Tá bom? Para não prejudicar o avivamento. Pode ter certeza que a igreja teve um grande prejuízo por causa dessas brigas de política aí, tá? Vamos lá, pode ler, Tassiano. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Isso. O irmão Júnior, Diácono Júnior comentou um pouquinho sobre isso aí, né? Então, a missão da igreja é acolher, não é concordar com o pecado, mas destratar, não. Eu ouvi um homem de Deus, dizer para mim assim, se afaste daquela pessoa que ela não é digna da sua companhia. Aquilo entrou no meu coração, rapaz, até hoje eu não consigo entender um negócio desse. E Deus está levantando aquele homem, está levantando este homem que não era digno, certo? Outro disse para mim, cuidado, senão você vai para o mesmo lugar dele. Só porque eu não fiquei intrigado, inimigo da pedra. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Jesus foi na casa de Zaqueu. Ladrão. Pior tipo de gente. Aí começam a falar mal de Jesus, aí Zaqueu toma a palavra e diz, Senhor, a quem eu roubei eu devolvo 4 vezes mais. E aos pobres eu dou metade da minha herança. Fez umas contas boas, ficou ainda com alguma coisa, mas estava disposto a mudar, né? Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Para os judeus daquela época, para os religiosos daquela época, Zaqueu estava perdido. Pedro, esse Pedro aqui, para certas lideranças hoje, meu irmão, ele estava excomungado. Já tinham colocado ele do inferno para lá. Hã? Pois é, que matava os crentes, né? Então, meu irmão, o avivamento, ele está acima de todos esses embaraços, amém? Para mim estar avivado, eu tenho que me sair desses... Tem uma referência na Bíblia que eu acho também muito maravilhosa, que diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aí ele cita as experiências de homens e mulheres de Deus, né? Os heróis da fé, aqueles que foram usados poderosamente, né? E o sofrimento daqueles homens, daquelas mulheres, né? Que perderam a vida, alguns foi cerrado, né? E pelo nome do Senhor. Aí ele diz, diante dessa grande nuvem de testemunha, é para nós fugir de todo o embaraço, e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então, meu irmão, nós temos que pedir a Deus avivamento, mas ao mesmo tempo, nós temos que pedir a Deus também essa graça da gente sair desses embaraços, porque pode ter certeza, toda vez que nós temos uma grande alegria, o diabo lança alguma coisa para causar uma grande tristeza. Já prestaram atenção nisso? Você sai de um culto aqui maravilhoso, pode ter certeza que até chegar em casa acontece uma coisa, nem que seja uma topada, né? Mas o inimigo é assim, ele não quer nós felizes, alegres, a igreja jubilando, não. Ele vai lançar tropeço, irmão. Mas aquele que está avivado, meu irmão, ele sobrevive a tudo isso. E é isso que nós temos que buscar, amém? Amém. Pedro, após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Não. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Encosta aquela porta ali, por favor, né? A porta, encosta ela aí, porque ela cai algo ali da porta. Vamos só esperar um pouquinho enquanto ajeita aí, irmão.
aí não molha quase nada não. Só um respinguinho. Vamos lá, após. Som. Pode ler, Tassiano. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:18. Pronto, então, uma coisa que eu sempre penso. Esses homens estavam em um lugar de portas fechadas. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram tomados e começaram a falar línguas, foi um poder glorioso, né? E quando chegou aos ouvidos deles, que as pessoas estavam achando que eles tinham bebido bebida alcoólica, aquele movimento para, eles começam a pregar as palavras compreensivas àquelas pessoas. E aqueles que não escutavam na língua deles, né, era de outras nações, o Espírito Santo traduziu de forma que quase 3.000 almas se converteu. Então, quando eu penso em poder de Deus, quando eu penso em batismo com o Espírito Santo, língua estranha, aquele poder maravilhoso, eu já penso numa igreja evangelizando, ganhando almas, visitando, orando pelas pessoas, porque senão não tem sentido, irmão. Fica um grupo de crentes ali num lugar e no outro, revelando, profetizando um para o outro, aquela coisa, e cadê as almas? E cadê as pessoas que estão perdidas, os desviados? Cadê as ovelhas perdidas? Jesus olhou para o mundo e disse assim, né, que andavam desgarrados, errantes, sem pastor, né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então, o Senhor Jesus, o que Ele mais quer é a igreja trazendo almas para dentro da igreja e dentro da igreja sendo cuidadas. Aí está correto, aí a obra de Deus, o avivamento está acontecendo. Certo? Então, assim, é maravilhoso, nossos cultos, os louvores, né, nossas confraternizações, bênção de Deus, mas sempre voltado para a alma. Nós temos uma relação de muitas pessoas que visitaram e visitam a igreja, e sempre nos eventos, a maioria dessas pessoas são convidadas. Eu lembro num evento que eu tive a oportunidade de acompanhar, nós tivemos mais de 70 pessoas relacionadas, descrente e desviado. Tinha mais descrente e desviado do que crente de outras igrejas. Aí as pessoas se contentam em encher uma igreja de crente. Amém, é bom, claro, com comunhão. E cadê os perdidos? Aqui no nosso ministério tinha o costume que outros têm. Tinha um dia de culto de senhora, de jovem, e na semana eles iam visitar outras igrejas para as outras igrejas virem visitar. E no culto de senhora estava lotado. Mas aí teve culto que eu perguntei para a líder de senhora, de quantos descrentes tinha? Nenhum. O que é que vocês estão fazendo? Aí eu dei uma meta. Se nos próximos cultos não tiver um descrente, vocês não vão visitar mais a igreja, não precisa mais vir visitar não, porque estão vivendo só disso, se satisfazendo, porque a igreja está cheia de visitante crente. É uma alegria para nós receber nossos irmãos, mas nós não podemos, a gente acaba ficando, se satisfazendo com uma coisa que Deus está dizendo, mas e os perdidos lá fora? Porque o Senhor está lá, na parábola lá, deixou as 99 e... Todos têm valor, mas o perdido, muito mais valor, e onde nós devemos investir mais nossos esforços. Amém? Então isso é avivamento, hein? Da Bíblia é isso aí. Quem quiser falar. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhes a respeito do que deveriam fazer. Meus irmãos, aqui é onde eu acho, eu coloco meu coração. Eu no início da minha fé, assim 1 ano e pouco de crente, eu não entendia por que a igreja fazia um culto de 2 horas, que às vezes ia até mais do que isso, e passava meia hora insistindo com alguém para aceitar Jesus. Eu digo, me diga uma coisa, 2 horas de louvor, de palavra, de oração, de testemunho, de pregação,
Não é suficiente não para uma pessoa, Deus trabalhar na vida de uma pessoa, não. Aí tem que ficar meia hora, 40 minutos fazendo um apelo. Aconteceu um episódio que eu nunca vou esquecer, que a pessoa estava lá mais de meia hora no apelo, depois do culto. O culto terminava 9 horas, já estava 9h30 já. Aí a pessoa que estava visitando, já visitava antes, foi, veio na frente, né, e aceitou Jesus. Quando terminou de orar e foram cumprimentar, ele disse, não, eu não sou crente não. Aí a pessoa, mas você não aceitou? Eu digo, eu aceitei para ele terminar o culto, para ele encerrar o culto. Porque você não encerra enquanto eu não viesse. Isso aconteceu. Então, não é isso, Robert. Está aqui, ó. Eles pregando, e no texto diz que eles, ouvindo aquilo dali, disseram assim, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? Eu sou a favor do apelo, irmão, sim. Inclusive até fazer uma oração na hora do apelo, que tem vida que o inimigo segura ela mesmo para não se levantar. Mas não aquelas coisas constrangedoras, aquelas coisas insistentes. Não, de forma nenhuma, certo? Mas o ponto é esse, quando a igreja está avivada, louvores avivados, palavra avivada, vida, o Espírito de Deus na boca dos crentes, irmão, os corações são tocados, as pessoas sentem, e as pessoas querem Jesus, querem servir a Deus. Pode ir. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Atos 2:41. Olha que coisa maravilhosa. Quando fizeram a perguntas, né, o que deveriam fazer, qual foi a resposta imediata? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus, quando nós já falamos aqui do avivamento na experiência de Jesus, quando ele começou o ministério dele, a primeira palavra foi arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe mensagem para alguém aceitar Jesus que não seja chamando ela a se arrepender, é uma mudança de vida. Fora disso, é brincadeira. Tá? E aí, ó, quase 3.000 almas, uma maravilha muito grande. Viu? E isso num ambiente de hostilidade, viu, irmão? De revolta contra a igreja. Mas quando o poder do Espírito Santo desce, já vi história de pessoas que foram matar o pastor na igreja. Quando chegaram lá, começaram a ouvir a palavra e acabaram aceitando Jesus. Eu conheço um testemunho real em São Paulo. Foram matar Davi Miranda e aconteceu isso lá. Né? E Davi Miranda era ameaçado de morte toda hora. Inclusive, nos últimos anos dele, foi pregando dentro de uma proteção de vidro, a prova de fuzil, de bala de fuzil. Hã? Tá? E uma das vezes, foi testemunhado que as pessoas que foram matar ele aceitaram. Se renderam, entregaram as armas. Tremendo. Certo? Pedro e a cura do coxo, vamos lá. Justamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo, em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso é avivamento, né, irmãos? Aí aqui uma pergunta para mim e para você. Eu levo para esse lado porque eu prefiro caminhar de baixo para cima, tá? Os homens tinham dinheiro no bolso. Tem um pastor que eu nunca esqueço dele, ele pregando, ele disse, ainda bem que ele não tinha dinheiro. Se tivesse, tinha dado a esmola e o homem não tinha sido curado. Esse pastor é muito engraçado, ele já dorme no Senhor. Então, é isso, irmãos. O avivamento traz maravilhas para a igreja. Tá? E se os irmãos perceberem no livro de Atos, as maravilhas do Senhor começou a acontecer em abundância quando o temor de Deus tomou conta da igreja. Os irmãos sabem uma das coisas que gerou grande temor na igreja, não sabe? Quem sabe? Depois daquela morte ali na igreja, a partir dali o temor tomou conta do povo.
E diz que uns se afastaram com medo, até com medo de morrer também, né? Tá certo? E a pergunta é, Deus continua matando gente? Matando crente também, sim. Só que ele não diz para nós que morreu ou não, se foi ele ou não, se foi pecado ou não, e isso não cabe a nós ficar julgando, amém? Mas que Deus continue executando juízo, sim. Tá? Então, olha, avivamento, irmãos, aqui tem uma lição nas entrelinhas. Não importa o que nós estamos passando, irmãos, financeiro, econômico, problemas, esses homens aqui, ó, e olha que Jesus fez uma promessa a Pedro, hein, e aos discípulos: nessa vida vocês terão 100, e na vida vindoura a vida eterna. Mas aqueles ainda estavam lisos. E eu, meditando, eu pensando, poxa, quando esse homem foi curado, que formou aquela multidão, né? Foi uma explosão mesmo ali, o povo tudo assim, os olhos desse tamanho para cima de Pedro e João. Eu digo, eita, se fosse um desses mercenários de hoje, ele disse, agora a gente bota dinheiro no caixa, agora a gente compra a nossa limusine. Mas não, ele disse, não foi nós não, foi aquele Jesus ser matado. Por isso que eu faço um apelo a nós, vamos falar de Jesus, amém, irmãos? Pode testemunhar que você congrega numa igreja, na renovação, o pastor Vicente é uma bênção, né? Mas é Jesus, o negócio é Jesus, viu? Vai lá, meu filho. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali, Atos 3, 10, 11. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, num alpendre chamado de Salomão. Atos 3, 10, 11. E Pedro fez o quê? Foi pregar Jesus e chamar o povo mais uma vez ao arrependimento. Ele não foi ficar se gloriando como os muitos ficam, né? Gastam o maior tempo contando que Deus usou ele nisso, naquilo, que ele, né? Não é isso não. Olha, nós temos que falar de Jesus. Né? Pode prestar atenção, porque a maioria se coloca nas nuvens, viu? Se coloca nas nuvens. E, é claro, lamentavelmente, obviamente, as pessoas querem isso, porque elas não conhecem ainda Deus. Elas precisam de alguém, elas deixam um santo católico e pegam um santo na igreja evangélica. Só muda, um tem vida, o outro está morto, né? Mas o que tem vida aqui, sem Jesus, é tudo fachada. Então, Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus. Atos 3,16. o que vocês estão olhando para nós? Eles disseram. Estão pensando que nós somos o quê? Não, foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí tem gente que bate no peito, a minha igreja, o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo. Daqui um dia vão dizer o meu Jesus lá, né? O apóstolo. Então, pois é. Né? Então, assim, eu falo essas coisas para que os irmãos não alimentem ninguém de esperança nessas coisas, não. Vamos colocar nossa vida no Senhor, tá bom? Aqui é uma vacina. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Atos 4, 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Pronto, aqui os irmãos sabem que começa uma perseguição dura à igreja, né? Depois da cura desse paralítico, irmão, que causou um movimento muito grande, a igreja começou a crescer, foi terrível, né? Aí começam as prisões, né? E começam as mortes, e tem um fato interessante no meio de toda essa perseguição, que a palavra diz que os cristãos estavam tudo em Jerusalém, assim, a maioria em Jerusalém, ninguém queria sair dali, né? Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí veio muito poder lá em Jerusalém sobre os irmãos gostaram tanto que não queriam mais sair de Jerusalém não.
Aí a Bíblia diz que a perseguição veio para eles ir pregar o Evangelho. A gente só quer estar no bem bom, não é, irmão? É ou não é? Tem crente ainda que diz assim: não, só gosto aqui da certo, aquela igreja eu não vou. E se Jesus quiser? Hã? Pois é, né? Então vamos deixar o Espírito Santo nos movimentar, né? Vamos lá, pode ler. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com quem autoridades eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4, 6 a 11. Isso, nessa sequência de leitura aí, eles vão proibir eles de ensinar em nome de Jesus. É quando eles dizem: convém obedecer a homem ou a Deus, né? É importante ressaltar que essa palavra convém obedecer a homem ou a Deus não tem nada a ver com obedecer a doutrina que é ensinada na igreja, tá? Tem nada a ver. Ali era porque eles queriam proibir eles de ensinar em nome de Jesus, tá? E essa daí pode vir de quem vier. Ninguém vai calar a igreja não, amém, irmãos? Ninguém vai obedecer a autoridade nenhuma dessa terra para deixar de falar de Jesus, não. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, 29 a 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 e 35. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Salona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9, 34 e 35. Isso, o avivamento, irmão, ele é marcado também por curas, por milagres, né, salvação de vidas, por manifestações mesmo, que aí nós precisamos buscar isso aí, tá? A gente não pode se conformar em estar na igreja também sem essas manifestações, expulsar demônio, tá bom? Agora, só vai aparecer pessoas endemoniadas que vêm de fora, né? Porque ninguém pode expulsar demônio de crente, né? Que já está servindo a Deus. Então, a pessoa diz: mas eu não vejo nenhum demônio cair aqui. Convida as pessoas, vamos trazer as pessoas de fora que aí você vai ver. Vamos lá. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9, 36 e 42. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Essa palavra tem um detalhe importante. Essa fé aqui, antes de tudo, é a fé que salva, amém, irmãos? Mas é lógico que quem tem a fé que salva é para operar milagres e maravilhas também, tá certo? Nós não podemos nos conformar: eu estou salvo, eu estou servindo a Deus. Não, tem que se preocupar com quem está perdido, com quem está sofrendo. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Atos 2, 1. Amém. Meus irmãos, enquanto eu estudava, eu pensava: estão se criando muitos modelos de avivamento, mas o melhor modelo é o que está na Bíblia. Se a nossa base de avivamento for a Bíblia, pode Deus manifestar outras maneiras, mas vamos ter como base a Bíblia. Vamos por aqui, vamos ficar aqui na Bíblia e deixar o Espírito Santo trabalhar. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor.
Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 4 a 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, a igreja deve estar avisada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Se só acontece evangelização, só acontece missões, só acontece salvação de vida com a igreja avivada, amém? Sem avivamento não acontece, tá? E o avivamento, ele tem que nos levar. Se for para ficar só aqui dentro, é um avivamento que é meio avivamento. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É interessante nós entender que está comentando aqui, que a gente vê que tem uma igreja de Deus dentro da igreja, amém? As 10 virgens eram 10 crentes, simboliza, é um símbolo de 10 crentes, só que 5 estavam vivendo, estavam cheios do Espírito Santo, estavam realmente esperando o noivo separada, e as outras não estavam vigiando, é o que a gente vê hoje também, tá bom? Crentes que não vigiam e crentes que vigiam, crentes que buscam, que servem, que querem viver uma vida digna, e outros que querem viver uma vida mais ou menos Jesus não aceita, ele diz, olha, em Apocalipse, ou seja frio ou seja quente, porque morno eu vomito. Então isso é bem claro, ele não aceita. Ou nós tomamos a decisão de buscar, de ser cheio do Espírito Santo, de andar no temor do Senhor, ou aquele estado querendo mostrar o que não é, uma vida só de aparência, não funciona. Ou então frio, eu estou desanimado, eu não quero e tal, e Deus vai levantar e Deus vai usar. Porque a pior coisa é a pessoa ficar se enganando a si mesmo, tá? Isso é que é problema. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. É o exemplo da noiva e do noivo no casamento. Jesus faz ali o apóstolo faz ali uma comparação com a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 26. Esse é o retrato da igreja, né, irmãos? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do dia de Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início, né? Vamos começar com a classe Soldadinhos de Cristo. Classe Soldadinhos de Cristo. Levísco. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Glória a Deus, né? A classe Soldadinhos de Cristo tem 8 alunos matriculados, tem 4 alunos ausentes, 4 presentes e ofertaram 35 centavos. Amém? Agora vamos para a classe Sol da Justiça. A classe Sol da Justiça. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 4 alunos matriculados, 1 aluno ausente, 3 presentes e ofertaram R$ 4,65. Amém? A classe Crescendo com Cristo. Samuel pegou o vaso cheio de azeite e ungiu Davi na frente de todos os seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel 16:13. A classe Crescendo com Cristo tem 2 alunos matriculados. Estão os 2 alunos presentes e ofertaram R$1,65. Amém? Agora é a classe Jovens e Adultos. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ler a verdade prática? Todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. A Vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Vamos ler de novo? A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Aleluia. A classe Jovens e Adultos tem 24 alunos matriculados, 15 alunos presentes, 9 ausentes. Meus irmãos, vamos pedir a saúde da nossa irmã Maria Melo, que muito triste não poder estar aqui devido às dores, né? Vamos pedir um milagre na vida dela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer a sua presença para aprender mais de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, meu amado Deus, abençoe cada filho Teu, dando cada dia mais a sabedoria, o entendimento para as nossas vidas, da Tua pessoa, da Tua obra. Senhor, nós clamamos também pela nossa irmã Maria Melo, Senhor, pela saúde dela. Venha operar gloriosamente, Senhor, repreendendo, meu Deus, toda a causa dessas dores. Toca nos órgãos e abençoa, dando saúde. Pedimos pela missionária Rita, pela nossa irmã Francisca Vidal, pedimos também pela irmã Lúcia Vidal, pela irmã Diaconisa Josefa, dá saúde dos teus filhos. Pedimos também, ó Deus, pelo seu Elde, sua mãe, toda a família, pela perda da irmã que partiu hoje, Senhor. Tem misericórdia. Opera gloriosamente, Senhor, dando a graça a esta família, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todo mal, Senhor. Guarda nossas vidas, nossa casa, nossa família. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão no Espírito Santo seja conosco, com a igreja do Senhor em toda a terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe.